Olá, meus queridos, a paz. Nós estamos aqui novamente falando sobre escatologia. Sou o pastor Haroldo, sou pastor da Igreja de Deus no Brasil, em Jataí, Goiás. Sou teólogo, amante da palavra de Deus e quero começar esse tema escatológico com uma pequena pergunta para a gente meditar. Por que será que o assunto da escatologia é tão pouco pregado ou ensinado na igreja cristã aqui no nosso Brasil? Por quê? Cadê as mensagens cristocêntricas? Cadê as mensagens que falam da vinda de Jesus? Cadê as mensagens de pregação de arrependimento? Cadê as mensagens que falam sobre o reino dos céus? Sobre a consequência do erro ao pecado? Hoje estamos em decadência, estamos vivendo um período de decadência e espiritualidade no nosso Brasil. Porque esse assunto escatológico sobre a vinda de Cristo, sobre a consumação do século, não se fala mais. Cada dia tem negligenciado essa situação. Estão mudando o verdadeiro evangelho de Cristo, que é o evangelho de arrependimento, o evangelho de mudança de vida, e se trazendo questões materiais, profetadas que estão se levando aí, cada dia se levantando. E dentro da área escatológica, se você for fazer um estudo profundo, você vai entender que o primeiro sinal da vinda de Jesus não é terremotos, não é guerras, não é violência. O primeiro sinal sobre a vinda de Jesus, que está relatado lá no livro de Mateus, está se relatando sobre a questão cuidado com os falsos profetas e os falsos mestres. Infelizmente, o Brasil hoje está contaminado com isso. Muitos estão cada dia pregando menos sobre a vinda de Jesus, porque isso não enche igreja. Muitos estão falando somente sobre questões materiais. Muitos estão falando somente de bênçãos. Muitos estão falando somente de portas que vão abrir dentro de outras portas, bênçãos materiais, restauração daquilo ali. Muitos têm usado aí que a porta da sepultura está aberta, e essa porta da sepultura aí, Deus está fechando ela. Gente, a Bíblia fala que nós somos levados todos os dias pela morte, nós somos vivos pela graça de Deus. Muitos têm aquele negócio, tem uma inveja muito grande na sua vida, que é dentro da sua... Gente, quem não tem isso? Esse negócio está virando cada dia patifaria. E eu quero trazer aqui para você nessa noite, o assunto escatológico não enche igreja. O assunto escatológico, o povo não quer ouvir. Paulo, ele deixa esse alerta para a igreja quando ele escreve para Timóteo: vai chegar um tempo que eles vão levantar pessoas para que eles possam ouvir aquilo que eles querem e vão negligenciar a palavra de Deus e vão até mudar ela. A escatologia, ela não é mais importante na igreja, porque estamos preocupados em templos luxuosos, se beneficiando a si próprio. Estamos preocupados em revelações. Não querem mais ouvir a verdadeira revelação, que é a palavra de Deus, a pregação expositiva. Muitos estão pregando, deixando a política entrar dentro da igreja. E, infelizmente, os candidatos, eles descobriram que a igreja tem poder para eleger qualquer candidato. A política tem entrado dentro da igreja. Muitos pastores têm se vendido, meus irmãos. O assunto escatológico não é mais tão interessante para a igreja, mas essa história vai mudar em nome de Jesus. A pregação, ela tem que ser bíblica, a pregação, ela tem que ser cristocêntrica, que confronta o homem do pecado e gera mudança de caráter na vida do homem. Agora, hoje, isso não funciona mais. Não funciona mais. Esse assunto, ele não é mais tão pregado nas igrejas, porque tem se mudado. A glória que era de Deus, como diz em Timóteo, tem se virado para a glória do homem. A glória de Deus tem se deixado para somente seus benefícios próprios.
E nós vemos essa situação cada dia se aumentando, cada dia mais e mais dentro do Brasil. Nós vemos templos maravilhosos aí, chique, aquela coisa, 20 louvor, 5 minutos de palavra, e aquela palavra só de revelação, só para mexer com o ego das pessoas. Nós temos visto isso, meus queridos. Não porque uma igreja confortável, bastante aconchegante é errado, não é errado, mas da forma que estão fazendo tem errado. A igreja está gastando muito dinheiro com ela mesma, sendo que tem missionários passando fome nesse momento. A cada 3 segundos, se você contar 1, 2, 3, morre uma pessoa de fome no planeta Terra, e a igreja gastando dinheiro com ela mesma. Fazendo eventos luxuosos, chique, aquelas coisas caras para se arrecadar dinheiro. Está errado. E cadê as palavras sobre a vinda de Jesus? Cadê? Por que que isso não se estão mais falando dentro das igrejas? Porque estamos vivendo um falso avivamento. Esse falso avivamento, é até pecado falar que o Brasil está passando por um avivamento. Esse falso avivamento tem cada dia enchido igrejas mais e mais. Os que se denominam profetas, apóstolos, profetizando CPF. Esses dias eu estava vendo um Reels no YouTube, acho que a palavra certa mesmo é Reels, se não me falha a memória, até medianidade dentro dessas igrejas, conversando com gente morta para entregar recado, gente. Cadê a mensagem da vinda de Jesus? Não adianta nada eu viver 100 anos, 50, 30, 20 anos. Muitas vezes morreu o meu avô, por exemplo, com 94 anos, mas ele resolveu a questão da salvação dele. Agora a questão, você pode viver 90, 100 anos, 110 anos, se não resolver essa questão, nada disso vai ter significado nas nossas vidas. Por isso que é importante, meus queridos, ser pregado escatologia, um assunto tão abordado, e que eu desafio você, nesse estudo, a aprofundar nesse tema. Eu desafio você a estudar sobre esse tema, que é lindo, maravilhoso, que é um dos temas para mim mais interessantes dentro da palavra de Deus. Depois entra a soterologia, que é o estudo da salvação. Mas escatologia é interessantíssimo. E não vamos entrar nessa questão de mídias querer ibope. Jesus não precisa de ibope. Jesus precisa de pessoas dispostas a trabalhar e pregar o seu verdadeiro evangelho. Porque hoje, para dar certo no cenário que nós estamos vivendo, que não está ligado na palavra de Deus, cenário que nós estamos vivendo que não está ligado à palavra de Deus, o que dá certo é falar de bênçãos materiais, política dentro da igreja, mídias dentro da igreja, a palavra de Deus sendo distorcida para benefício próprio. Isso está funcionando. Agora, aquela igreja que prega arrependimento na área escatológica sobre salvação, sobre os acontecimentos que vão por vir, aí sim nós temos que parar, fazer a vontade de Deus, ouvir a Deus, mesmo que nós não colhemos resultados. Mas no céu nós vamos ser bem galardeados por esse momento. O que eu convido você, desafiador, mesmo que esse assunto ninguém quer ouvir, mas não se cales. Mesmo que é um assunto que confronta o pecado, que confronta o nosso caráter, mas não se cale. Fique diante de Deus e aprofunde, convido a você a aprofundar nas riquezas da escatologia, que esse estudo bíblico aí que nós estamos preparando, que você está tendo a oportunidade de aprender. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.